Salve Maria, toda pura, toda imaculada. Voltando aqui ao segundo vídeo do Lucas Banzoli, refutando o ex-pastor Eduardo Farias sobre o purgatório, né? Falou, o primeiro vídeo ali, a introdução, falou, soltou os cachorros em cima do ex-pastor, né? Típico de protestante, quando você vai debater com protestante. Por isso que eu não tenho, meu foco não é debater com ninguém, cara. Meu foco é colocar o vídeo desses hereges e pregar em cima. Se você acreditou, se você não acreditou, isso é problema seu, cara. É só observar, cara. A Bíblia diz, Mateus 28, 20, observar tudo que está escrito. Certo? Como que eu vou ser curado da raiva do gado se a Santa Quitéria não tá lá no céu? Ela tá no purgatório agora, meu Deus, que tristeza. E eu nem vou falar do Santo Millennial lá, porque isso daí com certeza tá no purgatório, né? Ainda mais no século XXI, acho que vai ser difícil encontrar um adolescente plenamente santo, que ele diz, né? Então, se a gente for usar a lógica que o... Ô, doutor, só pesquisar a vida do menino, meu querido. Dá muito respaldo que muitos pastores aí. É só você ver a vida da criança, cara. Só você ver a vida do Carlos Alcuti. Garanto pra você que você não chega nem aos pés dessa santidade desse menino. Interessante, né? faria uso aqui, então não tem ninguém no céu, ninguém pode ir pro céu, todo mundo, sem exceção, tem que ir pro purgatório, né? Inclusive ele, né? Ele talvez nem pro purgatório passe, ele vai direto pro inferno, de acordo com a própria doutrina dele, mas vamos supor que ele consiga a salvação, ele teria que... Todo pecado será perdoado. O único pecado que não será perdoado é blasfema contra o Espírito Santo. Quem xinga, quem denigra a igreja está degrinindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste a igreja. Esse sim que vai sentar no colo do capiroto. Esses mentirosos que agride, denigre o que é santo. A Bíblia diz, Apocalipse 3:5, é o espírito da besta. Certo? Que irá blasfemar o tabernáculo dos habitantes do céu. Purgatório também. Por quê? Porque a própria Bíblia vai usando dizer esses pastores aí, ó. olha lá o que está escrito em 1 João 1:8 em diante. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, ele está explicitamente falando que não existe ninguém, nenhuma pessoa na face da terra que possa dizer que está sem pecado, porque todo mundo peca. Quem diz que não tem pecado, esse tem mais pecado ainda. Mas tá falando em confessar. Por isso que quis instituir o sacramento da confissão. Pra você, cara, já é outro vídeo, cara. Pra você, João 20, 21 a 23, pra você chegar a esse grau que Beato chegou, Carlos Acuti. Pra você chegar a esse grau que os santos canonizados pela Igreja Católica chegaram. A confissão, por isso que Cristo instituiu o sacramento da confissão. São João está falando, todos pecaram, mas confessais uns aos outros, para serem perdoados vossos pecados. Simples. Olha só. João 20, 23, ó. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem revestidos lhes serão revestidos, ó. Você vai lá, se confessa com o sacerdote, com todo o seu coração, arrependimento profundo. Confessa todos os pecados, faz aquela lavagem. Aí, você morre. Você vai direto para o céu, porque você se arrependeu com todo o seu coração, cara. Por isso que ele instituiu, o Banzoli, que você denigre o sacramento da confissão. Para você chegar a essa graça que muitos pais da igreja acreditaram. E acredita, esse fogo purificador. E o purgatório é um estado de graça, cara. Só tem uma saída, a glória. Felizmente, vocês não acreditam, mas os meus pais ali acreditavam. Pecado ainda, porque além de
tudo acrescenta o pecado da mentira, né? Por dizer que não tem pecado. É exatamente isso que João está dizendo aqui. Então, se a gente for usar a lógica que o Patifaria usa aqui, então a gente teria que concluir que todo mundo vai pro purgatório, né? Não sobraria ninguém. Sendo que na própria doutrina católica tem muita gente que vai direto pro céu, não tem que passar. Não, quem comete pecado mortal não vai pro purgatório. O purgatório, quem vai, é aquele que comete um pecado venial. João, 1 João 5, 16 e 17. Pecado que não leva à morte. Pecado que não agride a Deus. Simples. Eu levei toda a vida de buscando santidade, intimidade, etc. No finalzinho ali, peco, desvio, não pecado mortal, eu vou passar por esse fogo purificador. Mas se eu pequei um pecado mortal, não me arrependi, não me confessei, infelizmente, meu irmão. E os mentirosos também vão sentar lá no colo do capiroto. Como você, por exemplo, você é mentiroso. Purgatório antes. Mas ele tá fazendo uma interpretação aqui, veja bem, o ex-pastor, que é neófito ainda do catolicismo, né? Não faz muito tempo que ele era pastor, ele tá aqui reinterpretando uma doutrina católica e, de acordo com a interpretação dele, todo mundo vai pro purgatório. Não tem ninguém que se safe do purgatório. Agora, quando a gente vai aqui pro próprio texto, né? Porque alguém vai perguntar, Lucas, mas se todo mundo tem pecado, então como é que alguns vão conseguir entrar no céu? Será que é através do purgatório? Será que é isso que o texto ensina? O próprio texto vai responder isso pra gente. Presta atenção no verso 9, mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja. Por isso, aqui ó, já acaba toda a sua tese. Já elimina todo esse vídeo seu. A quem foi confiado o sacramento da confissão? Aos apóstolos. Então, quem se confessar, a quem? A um protestante? A quem? A vizinha? A quem foi constituído será perdoado. Porque que eu sabe que ele fundou uma só igreja. Enviou os apóstolos, escolhido ali, capacitado e ungido pelo Espírito Santo, etc. Ministrado da Nova Aliança, 2 Coríntios 3,6. Mas vamos lá, você falou uma coisa muito interessante, doutor. Então, aqui você vê, só faltou você falar, não, você tem que ir lá culpado e se confessar para você ser purificado. Mas claro que você não vai falar isso. Claro que você, a sua missão, todos os seus vídeos, é degrinir e tirar o povo do caminho da verdade. Mas vamos lá, né? Na teologia católica, quem comete pecado mortal vai pro inferno e quem comete pecado venial vai pro céu. Quem não comete pecado nenhum, de acordo com o Patifaria, né, que é plenamente santo, essa pessoa, sim, só ela que vai pro céu. Tem como, até nossos pensamentos são sujos, cara. Às vezes você tá andando aí na rua, você tá pensando coisas erradas. Como você vê hoje em dia aí. Você abre o seu Facebook, você vê as mulheres todas peladas. Você abre o seu Facebook e você vê os homens todos pelados. Você abre seu Facebook e você vê essas patifarias, essas coisas mundanas. Como você vai chegar a essa perfeição? Como você vai chegar a esse ápice? Santidade, porque a todo momento você está com um mau pensamento. Você sai pra rua para trabalhar, você vê coisa ruim, coisa errada. Esse dia eu saí para trabalhar, cara, de bicicleta, o cara quase me atropelou, cara. E eu soltei logo um. Você tá entendendo? Não tem como, cara. Nessa atualidade não tem como você chegar 100% santo. Só o Lucas Manzoni. E até agora eu não tô vendo nenhum versículo bíblico explícito destruindo a pregação do ex-pastor. Por exemplo, que já tô vendo seu vídeo, já tô xingando você pelo pensamento. Só misericórdia, cara. E aí? Vou pro inferno? Quem não comete pecado nenhum, de acordo com o Patifaria, né, que é plenamente santo, essa pessoa, sim, só ela que vai pro céu. Agora, aqui não tá falando disso, aqui o próprio texto vai dizer. Aqui ele tá dando a explicação dele, não a explicação do magistério. Por exemplo, eu briguei com a minha esposa. Como todos os casais brigam, tal, etc. É pecado venial, pô. Eu posso valer, me reconcilio com ela, cara. Sim, se eu trair minha esposa, aí sim é um pecado mortal. Se a gente confessar os nossos pecados, Deus nos perdoa de toda injustiça, toda injustiça. Então não é que você vai ser perdoado se você passar por purgatório, se você expiar os seus próprios pecados no purgatório, como se uma parte o sangue de Cristo tivesse te purificado e outra parte... Tá bom, aqui é questão para outro vídeo também, cara. Olha só.
Ele fala uma coisa muito certa, uma coisa muito bonita, que eu concordo com ela. Mas confessar a quem? Doutor Banzoli, olha só. João 20, 23, ó. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem revestires, lhes serão revestidos. É só. Cristo reinstituindo sacramento da confissão. Para você chegar a esse grau de entrar para o purgatório. Que você vai se confessar ali para o padre e você não vai confessar todos os seus pecados porque você não lembra, cara. Beleza, eu cometi um pecado mortal, cara. Paulo, ele cometeu um pecado mortal. Participou ali na vida, na morte de Santo Estevão. Paulo, ele fez o quê? Teve a revelação por Cristo. Cristo falou, vai até onde eu vou te mandar. Foi lá na casa tal, etc. Apareceu o servo do Senhor, Ananias. Paulo, ele ficou 3 dias orando, se arrependendo toda da cagada que ele fez, cara. E foi batizado. Se arrependeu. O único pecado que não tem perdão é degrinir o Espírito Santo. Se Mateus 28, 20 o Espírito Santo assiste a igreja, então você está degrinindo a alma da igreja, que é o Espírito Santo. Como vai dizer aqui, Mateus, ó. Vamos citar versículo bíblico, que esse cara não cita nada, né? É só, cita o que ele quer. Que o Evangelho de São João está falando, perdoar, orar, confessar uns outros. Olha só. Por quê? Se eu vou lá me confessar para o vizinho uns outros, não tem validade. Se eu vou lá me confessar para um sacerdote, a quem foi confiado, aí tem validade. Certo? Que é Mateus 12, 32. Ó. Todos os que tiverem falado contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, falar contra o Espírito Santo não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Por quê? Ó? Olha só, Mateus 12, 32. Ó. Atos 2. A vinda do Espírito Santo. Desce aonde? Na igreja. Olha só. Se blasfema essa igreja, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque Mateus 28, 20, olha só. Olha o perigo dessas divisões. 28, 20, ó. Ensinar e observar tudo. Ok? Vos prescrevi. Eis que estou convosco, ó, todos os dias até o fim do mundo. Você entende? Olha só. Tô ali degrinindo a igreja. A igreja católica se corrompeu. Ah, esse doutor é um pastor patifaria, que ele usa o termo. Padre Paulo Ricardo, ele é mentiroso, etc. A igreja católica se corrompeu. A igreja católica é a Babilônia. A igreja católica é a prostituta, etc, etc. Tá blasfemando contra o Espírito Santo. Está xingando. Efésios 5, 22, 25. Ou 25. Ou 27. Mas ainda mais a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. O amor, o zelo que Cristo tem pela igreja. E esse protestante, esses doutores, denigram a igreja. Olha o que Cristo está falando. Se o próprio Cristo deu a vida para a sua esposa, os apóstolos derramaram o seu sangue para edificar essa esposa, por inspiração do Espírito Santo. Se eu degrinir, que recompensa eu vou receber? Tanto Mateus 7, 21, 22. Senhor, fizemos muitos milagres e prodígios. Fala, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo mundo que prega a palavra entrará no reino de Deus. Eu só creio na Bíblia, debaixo do braço, aquele terno, gravata,
Vai chegar lá no dia assim, eu não te conheço. Por quê? Você denigre a minha mãe. Você fala que a igreja católica se corrompeu. A única igreja que eu dei lá na cruz sangue. Aqui, ó. Deixei os apóstolos pregando, proclamando, deixei uma doutrina, vocês foram fundar a igreja? Você foi dar o crédito a esses apologetas pé de chinelo? Eu não entendo, cara. Não entendo. Ali você vê a quem foi constituído. Aqui. Olha só. Lucas 10. Para finalizar esse vídeo, que nem entrou ainda nos versículos, né? Tem vídeo meu falando aí sobre os doutores da igreja que acreditam no purgatório. Lucas 10 diz assim: quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo, quem instituiu ali a confissão? Cristo. Se você rejeita isso, você está rejeitando o próprio Cristo. Se você está rejeitando o próprio Cristo, está rejeitando o próprio Deus. Quem Cristo enviou? Os apóstolos. Então, quem rejeita, está rejeitando Cristo. Simples entender isso. Simples. E o purgatório é explícito na Escritura. Isaías 24, 21, 22, Mateus 18, 34, 1 Pedro 3, 19, 20, 1 Pedro 4, 6, Mateus 5, 25, 26, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 20, 24 e 2 Coríntios 5, 6 ao 10. Simples entender isso. Mateus 12, 32. Ele fala de um mundo vindouro, onde pode haver perdão. Ou não poderia ser o inferno. O inferno não tem como haver perdão. Não já é condenação total. Poderia ser o céu? Jamais. No céu só vai entrar os redimidos. É um mundo vindouro, onde vai haver um perdão. Olha só. Por quê? Olha só. De Bíblia de novo. João. Graças a Deus eu estudei muito sobre esse tema, purgatório, etc. 5, ó, 1 João 5, 16. Se alguém ver seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, ó, é só, reze a Deus. Reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aquele que não peca para a morte, ó. Há pecado que é para a morte. Não digo que reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Que pecado é esse? Venial, vou lá, me confesso, me arrependo. Confesso aquele que foi instituído, os sacerdotes, ministro apto da nova aliança, que foi confiado a eles. Tá tudo certo, cara. E se eu cometer pecado mortal e me arrepender também, tem perdão, cara. Por exemplo, engravido uma mulher lá, tem consequência. Vou lá, me arrependi e tal, etc. Me confessei e tal. Tem consequência. Porque o filho, vou ter que cuidar do filho dessa mulher. Você tá entendendo? Estou perdoado, mas tem consequência. Mesma coisa, o pecado venial. Estou perdoado, mas tem consequência. Isso que o Lucas Gonzalo não entendia. É isso que esses protestantes não entendem. O foco deles é jogar esses esgotos e degrenir a pessoa, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cara, se eu for ficar fazendo esse vídeo aqui, daqui a pouco eu vou trabalhar, não tenho todo esse tempo, esse respaldo que eles têm. Infelizmente eles nem trabalham, para eles ganhar vida fazendo isso. Só você ver quantas visualizações de vídeo que eles têm. Se ele publicar uma semana desses vídeos, cara, ele não precisa nem trabalhar mais, pô. O YouTube via lá uma quantia porque já tá monetizado o canal dele. E o foco dele é só fazer isso. Ponto final. O meu canal ainda não está monetizado. Eu queria, para ter mais respaldo, para chegar a mais pessoas. Não para me ficar famoso, me engambar e fazer esse esgoto. Não, cara. Queria para chegar mais amplo, mais pessoas. Mas o trabalho é simples e humilde, cara.
Não tem intenção de ganhar dinheiro em cima disso. Ganhar fama, não, cara. Eu quero que ele cresça e eu te diminui cada vez mais. João 3,30. Salve Maria. Toda pura sobre a sua vida.